Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael. Eu sou a Renata. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre o método de ovulação Billings, colocar algumas questões sobre o método e também despertar em vocês um pouco a curiosidade sobre o método de ovulação Billings. O método de ovulação Billings é um método natural de reconhecimento da fertilidade, né? Ele foi desenvolvido, né? Descoberto pelo médico neurologista, o Dr. John Billings, em meados dos anos 50, né? O Dr. John Billings, a pedido de um sacerdote australiano, né, da paróquia que ele participava, ele resolveu se dedicar durante um período aos estudos desse método, já que muitas mulheres naquela época, né, tinham problemas graves de saúde e precisavam espaçar a gestação dos filhos ou até mesmo, né, suspender essa gestação por questões de saúde, né? E como elas eram católicas, né, fiéis à doutrina da Igreja Católica, então elas precisavam de um método natural, seguro, né? Então esse padre australiano solicitou ao Dr. John Billings, né, uma ajuda para que ele desenvolvesse um método. E depois da insistência do padre, o Dr. John Billings resolveu se dedicar aos estudos do método de ovulação Billings, né? Esse método, ele tanto ajuda a mulher a espaçar uma gestação, como a engravidar, né? É um método validado, cientificamente comprovado, né? É reconhecido pela Organização Mundial de Saúde com 99% de eficácia no que diz respeito ao espaçamento da gestação, né? É um método seguro, né? Como eu já disse. Então, basta que o casal siga as regras do método, né? Faça as anotações de forma correta e siga as regras do método, né? E aí, alguém pode perguntar assim, mas por que, né, que nós temos que utilizar esse método? Então, eu estou falando hoje para católicos. Então, as pessoas que são católicas sabem que a gente não pode fazer uso de métodos contraceptivos, né? A gente sabe, existe uma encíclica chamada Humanae Vitae, ela foi escrita pelo Papa Paulo VI, né? Nessa encíclica belíssima, ele fala, né, sobre o ato conjugal e, inclusive, os aspectos do ato conjugal, né? Que deve ser, o ato conjugal ele deve ser sempre procriativo e unitivo. Essas duas dimensões do ato conjugal, elas não se separam, né? Então, quando uma mulher tem um relacionamento e usa uma camisinha, por exemplo, então ali existe uma barreira, né? Existe algo físico que está separando aquele casal. Então, esse ato, ele deixa de ser unitivo. Quando a mulher faz uso de anticoncepcional, né, ela está tentando evitar os filhos que ela prometeu quando casou que iria aceitar. Então, quando ela faz isso, esse ato conjugal deixa de ser procriativo. Então, essas duas dimensões não podem ser separadas, elas são inseparáveis, né? Além disso, nessa mesma encíclica, o Papa Paulo VI fala lindamente das 4 características do amor conjugal, que deve ser o amor total, livre, fiel e fecundo. Então, meus irmãos, hoje nós queremos despertar em vocês, né, essa curiosidade, aquelas pessoas que ainda não decidiram, né,
viver com fidelidade a Nosso Senhor, aquela promessa que fizeram no dia do matrimônio, né? Que procurem se aprofundar, que procurem buscar, conhecer o método de ovulação Billings, né? Se você tem um motivo justo para espaçar uma gravidez, que pode ser uma vida de miséria, pode ser um problema de saúde, né? A igreja lista também o que são esses motivos justos. Então, se você tem um motivo justo para espaçar uma gravidez, você tem a chance de viver unido a Deus, né? Vivendo esse estilo de vida que é o método de ovulação Billings. Esse método favorece também o casal, porque a gente sabe que o uso de anticoncepcional diminui muito a libido da mulher, né? Deixa a mulher muito irritada, diminui a libido. Então, quando a mulher se liberta desses contraceptivos, ela consegue viver uma vida sexual melhor com o marido, né? E isso é perceptível não só para ela, né? Que não mais vai ter aquela falta de desejo causada pelos contraceptivos, né, orais, injetáveis. Então, como também o marido percebe, né, a relação conjugal, ela fica diferente. Então, é importante para o casal dizer sim àquilo que a igreja nos pede, porque a igreja não decide nada de qualquer maneira, tudo é muito bem pensado, muito bem estudado. Então, se você tem uma curiosidade, comece lendo a encíclica do Papa Paulo VI, a Humanae Vitae. Se você já leu a encíclica, né, você pode começar os estudos do método de ovulação Billings. Também colocando que o método não é individual da mulher, né? O método é entre o casal. Então, o homem no método é o homem que faz as anotações, né? De todo o que a mulher está sentindo naquele dia, entendeu? O homem é que faz as anotações. Então, você tem uma relação, né? Vai começando a ter uma relação mais estreita com a esposa, né? A esposa com o esposo, entendeu? Né? E também tem o site da Semplafam, né? Que é o www.semplafam.com.br, né? Então, se vocês estão querendo saber mais sobre o método, estão precisando de um instrutor na sua região, então no site da Semplafam tem todos os instrutores, né, da sua região. Você vai encontrar, né, quem possa lhe atender, né, esclarecer mais sobre o método, né, colocar mais algumas questões, algumas dúvidas, esclarecer alguma dúvida que vocês tenham, né. Então é isso, gente. Obrigada.